Quando nós fomos para o Nepal em 2004, nós fomos com a intenção única e exclusiva de evangelizar nepaleses. Porém, na nossa igreja, um dia veio uma visitante. Essa visitante era da Bélgica. Nós nunca planejamos trabalhar com belgos, né? Mas essa mulher foi ali para servir uma organização não cristã e ela foi enganada. Ela teve que conviver ali com as baratas e ela estava assustada, né? Estava abandonada. E ela veio na nossa igreja e começou a chorar na sua introdução. Ela começou a chorar. No final do culto, eu fui falar com ela, né, e disse com ela, talvez você veio aqui pensando que você veio aqui para mudar a vida de alguém. Mas, na verdade, você veio aqui porque Deus quer mudar a sua vida. Né, vou encurtar a história. Essa mulher acaba se convertendo, começa a vir no nosso pequeno grupo de estudo bíblico em casa, e começa a fazer um monte de perguntas sobre a Bíblia, e nós tivemos ali o privilégio de ver a conversão genuína daquela moça. E aí então ela se converte genuinamente e ela diz, mas eu vou embora para a Bélgica. Na Bélgica, a igreja mais próxima que eu tenho ali, cristã, evangélica, é a 45 quilômetros da minha casa. A igreja católica onde eu ia, quem paga mais senta na frente, quem paga menos senta atrás. Né? Quem dá menos contribuição para a igreja senta atrás. E eu disse para ela uma coisa, Deus é contigo. Essa menina então volta para a casa dela, né? O nome dela é Yoka, ela volta para casa, um dia fazendo caminhada pelas montanhas, encontra um rapaz e ela, né, começam a conversar e de repente eles começam a cogitar a ideia de estarem juntos e casar, né? E aí ela fez uma pergunta para ele, mas você vai me aceitar como eu sou? Porque eu sou cristã. E isso para ela era algo de outro mundo, porque não existiam cristãos no ciclo de amizade dela. E de repente aquele rapaz disse, eu também sou cristão. E meus pais são missionários na África. Eles se casam, né, o nome do rapaz é Emanuel, Deus conosco, como eu falei com ela, Deus será contigo. Ela vai para a África para visitar o trabalho dos pais daquele rapaz, se apaixona pelo trabalho que eles têm ali, ela me envia o formulário para preencher, né, alguém que possa dar indicação, né, daquela pessoa, ela me envia o formulário e eu tenho o prazer de preencher o formulário dela para ela se tornar missionária. Então, muitas vezes nós temos um plano, mas Deus tem outro plano, assim como aconteceu aqui. Paulo e seus companheiros queriam pregar na Ásia Menor, porém Deus fala para eles para ir para Filipos, na Europa, e aí ele pega alguém lá da Ásia Menor, traz para a Europa, uma vendedora de púrpura, e essa mulher então se converte. O temor de Deus não é o suficiente, que nós podemos ver aqui que o temor de Deus não é o suficiente. Muitas pessoas temem a Deus. Na Europa hoje, na Inglaterra mais precisamente, 59% da população ainda teme a Deus, mas eles não conhecem a Cristo. É o que aqui a gente pode ver. Essas pessoas, elas temiam a Deus, mas elas não conheciam a Cristo. E é isso que Paulo fala, eu prego a Cristo. Eu prego a Cristo ressuscitado, né? O evangelho étnico, então, ele deve ser evitado. Eu tenho que pregar para esse grupo, eu tenho que pregar para aquele grupo. O evangelho é para ser pregado a toda criatura. E de pregar evangelho a toda criatura. Em Apocalipse 7, 9 e 10 diz assim, depois dessas coisas vi e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, naquele glorioso dia, nós vamos ter pessoas de todas as tribos, povos, raças, todos estarão ali diante do Cordeiro. Então, o evangelho deve ser pregado a toda criatura. Deus que abre também o coração. O texto diz bem claro que Deus abriu o coração de Lídia para que ela pudesse entender o que Paulo e seus companheiros estavam dizendo. Em 2 Timóteo 2, 25 e 26, 2 Timóteo 2, 25 e 26 diz assim, instruindo com mansidão os que resistem, e ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos.
né? Então nós vemos que o mundo hoje está cego, o mundo está preso pela vontade, as vontades carnais, o mundo está cego para as coisas espirituais. Quando nós pregamos o evangelho, essa é a finalidade, para que o evangelho haja no coração dessas pessoas, transforme o coração dessas pessoas e nós possamos então ver conversões como essa aqui dessa mulher Lídia, nós possamos ver conversões como a da Ioca, né? E de muitos outros que começam então a congregar conosco, né? Então nós temos que fazer a nossa parte. Somente Deus pode abrir os corações, mas nós temos a nossa parte. E aí no final, assim, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Através dela, então, o evangelho chega até a sua família. Provavelmente ela era uma mãe solteira, né, ou era uma viúva, e ela, então, e toda a sua família se converte, como foi o caso de Cornélio em Atos, como foi o comandante de Filipe, como foi Crispo, né, em Atos 18:8. E aí nós vemos, então, que pessoas se convertem e, juntamente com elas, toda a sua casa. Nós devemos investir na família brasileira, nós devemos investir nas famílias das nações, porque a família ela é a base de toda uma sociedade. Como nós vemos a conversão na Bíblia, nós vemos que toda a família se converte. Né? E aí, gostaria de terminar então com um texto aqui de Marcos 16, versículos 15 e 16. Marcos 16, versículos 15 e 16. Esse versículo, o próprio Cristo nos diz: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, só para nós recapitularmos, a voz de Deus é quem nos guia, nós estamos numa missão. Depois nós falamos de a voz de Deus tem que ser obedecida imediatamente. Deus não tem urgência, mas nós sim, temos que nos preparar. Se nós temos um chamado, nós temos que nos preparar. E a voz de Deus produz frutos, né? Tentar alcançar aqueles frutos que estão mais próximos de você, no seu local de trabalho, um vizinho, converse com o seu vizinho, fale com ele, né, do seu testemunho, compartilhe do que Deus fez na sua vida. Não tem algo tão fácil como falar daquilo que Deus fez na sua vida, né? Colocar para fora, deixar que as pessoas te conheçam, né? Ser intencional no seu evangelismo, nas suas abordagens, e Deus vai abrir o coração dessas pessoas, e se Deus quiser, elas irão congregar conosco. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, e que Deus nos ajude a obedecer a sua voz, né, e andar aí de acordo com aquilo que Ele tem nos vocacionado. Ore por nós, ore por nossa família, para que nós possamos voltar ao campo missionário o quanto antes possível e dar continuidade ao nosso trabalho. Nós vamos ainda estar dando continuidade ao trabalho na Romênia, também na Ucrânia nós temos trabalho ali, na Hungria e na Romênia, Hungria e Ucrânia, isso mesmo. São esses 3 países que nós demos início um trabalho ali no leste europeu, e uma vez por ano nós queremos fazer viagens missionárias para aquele lugar, né, como Paulo fazia aqui, e encorajar aqueles irmãos na fé. Que Deus os abençoe e que Deus possa continuar falando no seu coração e te conduzir nessa missão maravilhosa que é de pregar o evangelho a toda criatura. Oremos. Grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo teu evangelho que transformou um dia nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, como Paulo nos diz em Efésios 2, mas o Senhor vem e o Senhor nos dá vida, Senhor. O Senhor nos alcança, o Senhor nos chama, o Senhor nos vocaciona e o Senhor nos capacita, Deus, para a sua obra, Pai. Ó Deus, eu tenho quase toda certeza, Deus, que a maioria das pessoas que estão ouvindo, Deus, essa mensagem, Deus, e são convertidas hoje, Deus, é porque um dia alguém falou do teu evangelho, a tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da tua palavra, Senhor. Ó Deus, muitas vezes nós estamos tão preocupados, Deus, com a política, com aquilo que tem acontecido no nosso país, e nós nos esquecemos de pregar o evangelho. Ó Deus, que nós sejamos, ó Deus, como profeta, Senhor Elias, ó Deus, que estava ali no meio daquela seca, no meio de uma situação
muito mais difícil do que a que nós vivemos no momento, mas ele então prega o evangelho ali, Deus, ele prega a tua palavra, Deus, e aquela mulher se converte, Deus, aquela mulher ali, aquela viúva se converte, Deus, e ela tem um encontro genuíno, Deus, com a tua palavra, com o teu evangelho, Deus. Que o Senhor nos ajude, Deus, mesmo no meio do caos, no meio da pandemia, Senhor. Nos ajude, Deus, a termos coragem, Deus, a termos, Deus, a intrepidez, Deus, de pregarmos o evangelho, Senhor. E falarmos para nós mesmos, como Paulo falava, ai de mim se eu não pregar o evangelho, Pai. Nos ajude, Deus, porque nós somos limitados, Pai, mas o Senhor pode nos capacitar. Muito obrigado pela tua mensagem, por essa oportunidade, Deus, de proferir, Deus, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus queridos.